Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui neste canal. No vídeo de hoje, vocês com certeza devem ter visto o título, então eu vou falar. Já tinha um tempinho que eu não tinha contado nenhuma das minhas histórias, né? E aí esses dias eu tava pensando, né? Conto, não conto, e aí eu decidi contar. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo, mas tem muitos anos. E assim, foi algo assustador, foi uma experiência assim terrível, né? E então foi a primeira e única vez, né? O dia que eu vi um fantasma. Já começa, pessoal, deixando o like aí no vídeo para ajudar aqui a fortalecer o canal. Se por acaso você conhece alguém que gosta dessas histórias, compartilha com essa pessoa que eu acho que vocês vão gostar. Eu já tô aqui. Não sei porque, coincidentemente, eu me encontro aqui à noite, meu marido já tá dormindo, todo mundo aqui dormindo. E aí eu lembrei que tinha um vídeo pra gravar, né? Tô aqui de pijama de abacate e quero aproveitar, né, esse clima aqui à noite, que faz medo, e vou contar essa história de quando eu vi um fantasma. Eu não sei se vocês já viram um fantasma. Se você já viu um fantasma, gente, por favor, deixa aí nos comentários, conta essa história pra mim, pra eu saber que eu não tô sozinha nessa situação. Porque, olha, quando eu era adolescente, acontecia, quem nunca viu assim, um barulho estranho, às vezes uma impressão de ter visto um vulto, acontecia muito quando eu era adolescente, em casa, a casa era grande, e às vezes eu ia dormir tarde, assistindo televisão. E às vezes eu escutava aquele barulho na cozinha, né? De tipo a tampa da panela assim, tlec, colocando. E aí eu olhava e digo, o que é isso? Mas eu pensava, não, deve ter sido um bicho, deve ter sido alguma coisa. Ou às vezes, quem nunca você tá em casa assim na sala e escuta aquele barulho da porta do quarto batendo, né? Devagarinho, tá? E eu pensava, não, deve ser o vento. Pode ser qualquer coisa, então não posso dizer que é fantasma. E aí, minha gente, o que foi que aconteceu? Depois passaram-se alguns anos e eu já estava casada, né, no meu primeiro casamento, morava na cidade de Paulo Afonso, na Bahia. E aí, lá existe uma empresa que se chama Chesf, que é uma grande companhia hidrelétrica. Minha mãe tinha se aposentado há pouco tempo nessa empresa e aí eles me chamaram para cobrir as férias de umas telefonistas. Lá não existe mais o centro telefônico, é ali pertinho do hospital. Quem mora em Paulo Afonso sabe, ao lado do hospital tem um prédio, hoje eu não sei o que é, mas tinha um prédio, ele é bem comprido, ele não é de primeiro andar, ele é todo térreo, só que eu acho que o terreno é meio inclinado, então ele tem uma parte assim meio que subterrânea. E quando eu fui chamada para trabalhar lá, eu fui assim, cobrir as férias, foram uns 3 meses só de trabalho. E esse trabalho era o seguinte, eu pegava de 6 da manhã ao meio-dia, no outro dia de meio-dia às 18, no outro dia das 18 à meia-noite. Tinha um carro que vinha me buscar em casa, me deixava no trabalho e me trazia de volta para casa. Quando foi uma noite, um dia eu fui pegar das 18, né? E aí meu ex-marido, ele foi comigo. Eu disse, tudo bem, fazer companhia, porque eu ficava sozinha no prédio, era aquela coisa grande, vazia, com várias salas, e era bem assustador. E aí ele foi comigo, eu digo, tá bom. Esse prédio é o seguinte, você tem um terraço bem grande na frente, uma área, e a entrada é um portãozão bem grande de madeira, aquela que abre assim, e com a grade. Então, eu tinha a chave, porque eu fechava o prédio e levava a chave. Não tinha ninguém nesse prédio, só eu mesmo e o meu ex-marido. Aí nós fomos, eu lembro que nesse dia estava passando um jogo, não sei de quê, e na minha sala era a primeira sala do lado esquerdo. Quando você entrava era aquele corredorzão até o final, e a minha sala era aquela do lado esquerdo. E a parede todinha era de vidro, certo? A parede toda de vidro transparente. Então nós estávamos lá, né, eu atendendo os telefones e tal,
E no final do corredor tinha uma copa, que é a cozinha, né? Onde você bebe água, toma um café. E o que acontece? Eu fui lá, né? Eu disse, eu vou beber água. Isso já era quase meia-noite. Então, pessoal, eu fui lá na cozinha morrendo de medo, porque eu já tinha medo de estar ali sozinha, que era aquela coisa já assustadora. Fui tal, aquelas luzes, aquela coisa estranha. Tomei minha aguinha. E aí uma coisa que eu não expliquei a vocês, eu não sei se vocês vão entender, é que no final do corredor, né, eram várias salas de coisa de telefone cheia de máquina, cheia de coisa, tudo fechado. Do lado de cá, né, do lado esquerdo sempre tinha essa copa. E a copa ficava bem na esquina porque nesse espaço tinha uma escada descendo para o subsolo. Sabe aquelas escadas, é tipo um mezanino? Que a gente desce aqui, aí fazia assim e depois descia para baixo de onde eu tava, certo? Então eu saí da cozinha, quando eu saí da cozinha, eu girei olhando para a escada, para a parte de baixo da escada. Gente do céu! Quando eu me giro, digamos, eu saí aqui da cozinha, né? E eu ia para lá. Eu ia para lá, assim. Então quando eu girei, que eu olhei para dentro, para a parte de baixo assim da escada, que era meio escuro, aquela coisa meio escura, a luz só tinha a luz de cima que eu tava, que clareava assim, né? Mas dava para ver, é claro. Quando eu olho, eu vi um homem vestido. O homem não foi um vulto, não foi uma sombra, não foi uma luz, nem um barulho, nem nada. Gente, foi um homem que eu lembro até hoje como é que esse homem estava. Esse homem, ele estava vestido como se vestem os operadores técnicos lá da Chesf. Eles se vestem com calça azul marinho, sapato preto, camisa branca. E eu vi esse homem assim, daqui. Eu tive essa visão do homem, porque como eu tava por cima, né, então ele saiu como que ele veio de baixo, né, eu tava em cima, então ele veio de baixo, do salão de baixo, pra subir, como que ele ia subir pra onde eu estava. Ele ia subir pra onde eu estava, né, que a escada fazia isso. Aqui, aí assim, e pra baixo de onde eu tava. E ele tava subindo, então o que é que acontece? Quando eu girei assim, que eu vi, caramba, ele deu um passo para subir na escada. E na hora que eu olhei, sabe aquele passo que o soldado faz, meia volta, vou ver, que bota um passo para frente e gira? Gente, eu até ouvi o sapato quando deu aquela girada no piso, sabe, deslizando, aquele barulhinho. Então, quando eu olhei, ele deu um passo para subir na escada e automaticamente ele deu a meia volta e entrou de volta para baixo pra sala de baixo. Gente, só de lembrar começa a sentir calor. Minha gente, mas que medo. Ó, eu fiquei paralisada. Na hora que eu vi, fiquei, mas foi assim, eu não sei, uma questão de um segundo e ao mesmo tempo foi um ano parada ali, assim. Na hora me veio tantas coisas na minha mente, foi uma questão de um segundo, mas eu pensei milhões de coisas. Eu pensei, um fantasma, não é um homem. Um homem não pode ser porque não tem ninguém aqui, eu sou a única pessoa, eu que fecho coisa, não tem ninguém, não pode ser ninguém. E como é que pode? Não sei que. Olha, os pelinhos do meu rosto, tem uns pelinhos assim, os pelinhos aqui do meu rosto, os pelinhos aqui do meu braço assim, eu senti que eles queriam sair de mim, porque eu acho que eles queriam fugir, e eu não tive coragem de fugir. A vontade que eu tive foi de sair gritando. Gritando pela rua, me descabelando todinha. Mas eu fiquei pensando, se eu saio correndo, pode ser que um carro me atropele. Apesar de que a rua era bem tranquila. Mas eu fiquei com tanto medo de me desesperar, realmente, juro, não é brincadeira não. Eu fiquei com tanto medo, pra você ter uma ideia, que eu não falei nada, olha. Eu vi aquela coisa ali, eu fiquei dura. Chega a sentir os pelos assim querendo sair. Vamos embora, eu quero correr. Se você não quer ir, eu vou correr. Os pelos queriam sumir. Parece que o espírito queria ir embora também do meu corpo. E eu pensei ao mesmo tempo, eu não posso sair gritando desesperada, porque pode acontecer algo comigo.
Porque a vontade era, sinceramente, de sair correndo pra casa, correndo, gritando, correndo pela rua, assim. É como aquele desenho animado que a pessoa sai assim correndo. Mas eu disse, não, eu não posso fazer isso, eu tenho que ter autocontrole, autocontrole. E fiquei, eu digo, ai meu Deus do céu, fiquei assim toda, ai Jesus. Aí, e o pior que era quase meia-noite. E o ponto, sabe aquela de dar o ponto? Hoje nem sei se existe mais, tinha uma máquina assim na parede, de ferro, com os cartõezinhos assim, que você pega o cartão, bota na máquina e puxa o coisinha, sabe? E essa máquina, ela ficava bem de frente para a escada. A máquina aqui e a escada aqui, descendo, certo? Aí eu disse, Jesus amado, meu Deus do céu. Eu fiquei naquele controle, né? E eu disse, eu não posso falar nada. Aí saí, né? Fui pra onde tava meu marido, assim, toda calada. Aí ele disse, o que foi? Eu disse, nada não. Que? Tem alguma coisa? Não, tem nada não, tem nada. E fiquei naquela, né? E ele assistindo o jogo, nem saber, ficou lá assistindo, e eu, oh, meu Deus do céu, morrendo de medo. Passou o tempo, eu digo, Jesus, agora eu não queria dar o ponto antes, porque fica o horário, né? Não é que eu posso dar o ponto quando eu quero, eu tenho que dar o ponto meia-noite, que é a hora que eu fecho. Aí quando foi, meu Deus, meia-noite, eu digo, meu Jesus, agora eu tenho que voltar lá. E o pior é que eu tenho que voltar e apagar as luzes. Porque o corredor, né, tem aquelas luzes fortes. Mas como eu fechava o prédio todo, eu não podia deixar as luzes acesas. Então eu tenho que sair apagando todas as luzes. Gente, ai que medo fiquei. Fiquei morrendo de medo, eu digo, e agora? Aí eu disse a ele, vamos comigo apagar. É um corredor assim, né? Fica aqui comigo, vem comigo para apagar as luzes. Eu disse, por quê? Não, vem comigo. Não, eu vou nada, tô aqui assistindo o jogo, não sei o quê. Digo, então fica aqui na porta. Aí ele ficou na porta e lá vai eu. Não queria nem olhar assim pro lado da escada, né? Tinha a escada assim onde eu ia. Eu digo, meu Deus, eu não quero nem ver. Aí fui lá, bati o cartão, né? Bati o cartão. Minha gente, mas olha, eu não sei como meus cabelos não ficaram em pé, de medo. E eu, autocontrole, vai, devagarinho, apagando as luzes. Eu digo, eu não quero nem olhar pra trás, eu vou apagando e não vou olhar pra trás. Apago e não vou olhar, tem várias, né? Eu digo, vou apagando e não vou olhando. E quando apagava aquele tum, ficava escuro. Aí depois ia andando a outra luz, eu digo, meu Deus. E o medo também, no final, o prédio todo escuro. E eu tive que fechar aqueles portões de madeira bem grandão, pesadão. O prédio todo escurão. Eu tive que olhar pra dentro do prédio, porque as portas estavam aqui, né? Eu fora, mas os portões abertos pra parte de dentro. Tudo escuro, onde tava o fantasma. E aí eu fui lá assim, morrendo de medo, imaginando aquela mão vindo por trás da porta, assim, pra pegar na minha mão. E eu, ai, que medo. Peguei a porta, puxei pra cá, me ajuda, pedindo a ele pra me ajudar. Fechei a grade e digo, ai meu Deus. Não falei nada ainda e fiquei lá. E ele, o que é que foi? Calma, nada, não foi nada. Aí vai, né? E esse motorista que não chega, que eu vou me embora a pé daqui pra casa. Daqui a pouco chega o motorista, né? Aí a gente entra no carro. Quando a gente entra no carro, fecha a porta. Aí eu disse, me diz uma coisa, mas assim, não é por nada não. Esse prédio aqui, assim, tem alguma fama de fantasma, de aparições, de algumas coisas assim? Aí disse, oxe, direto. Todo mundo que trabalha aí já viu coisa. Aí eu disse, não acredito. Pois eu também vi hoje. Aí ele, você viu? Eu disse, vi. Meu marido, aí ele disse, eita, por isso, eu digo, meu Deus, eu fiquei, aí eu, pronto, eu digo, minha gente, eu vi um fantasma, eu vi um homem, um fantasma, mas era um homem, igualzinho a um homem de verdade, não foi um vulto, não foi uma coisa, nada, era igual a um homem. E aí eu fui explicar, contar toda a história, e aí ele também contou a história das meninas que trabalhavam lá, que disse que um dia tava lá na sala onde eu tava, como eu falei a vocês, a porta é de vidro, né? Ele disse que ela tava lá no telefone, na época não tinha computador, né? Sim, tava lá no telefone, trabalhando, sei o quê.
Quando olha, vê um cara passando. A mesma coisa de mim, né? Vê aquela pessoa assim, passando no vidro, caminhando. Quando ela vai olhar, não tinha ninguém. E essa foi só uma das histórias, mas tinha muitos casos de pessoas ali, porque não sei o que tem, mas lá na Chesf tem muitos setores que já morreram muitas pessoas e tudo mais. Só que assim, eu como evangélica, o meu maior medo da situação, o que é que acontece? Eu como evangélica, até na hora que eu vi o fantasma, assim, não vou falar de questões religiosas, né? Mas assim, eu não acredito que o fantasma de fulano que morreu. Aí na hora que eu tava lá, que eu vi aquilo ali, eu disse, isso não é um fantasma, isso não é um fantasma, isso é só um demônio. Eu olhei, meu Deus, mas é pior. Se isso é um demônio, eu não sei o que é pior, porque o que é pior? Um demônio ou um fantasma de uma pessoa que morreu? Eu digo, eu não sei o que é pior nesse momento, né? Mas eu não quero nem saber, eu não quero nem pensar. E aí eu fiquei naquela situação. E aí eu fiquei calada até o momento de entrar no carro, pessoal. Mas pense no medo. Pense no desespero que eu fiquei. Assim, eu não sei vocês, se vocês já viram algum fantasma. Um negócio muito doido, viu? Muito doido mesmo. Mas depois disso eu não vi mais nada, né? Quando eu era criança, minha mãe fala que eu vi uma aparição. Eu era pequenininha e eu vi um cara também, é uma história bem negócio doido mesmo, um cara que tinha se matado e tal, e eu vi o cara. Se vocês quiserem depois eu conto essa história, é uma coisa bem curtinha, mas não quero. E aí eu não lembro, né, dessa história, graças a Deus eu não lembro, porque pelo jeito foi algo muito feio que eu vi. Eu tinha pra mim que se eu abrisse minha boca pra dizer eu vi um fantasma ali, eu não ia dizer assim, eu vi um fantasma. Não, eu acho que eu ia dizer assim, eu vi um fantasma! E sair correndo. E eu disse, não, eu vou me segurar, não vou dizer nada, porque se eu abrir minha boca pra dizer que eu vi um fantasma, eu vou já dizer assim, Gah! E sair correndo, gritando, desesperada. Então eu disse, deixa eu ficar calada, me controlar e pronto. E aí o pior que acontece, eu trabalhava lá, fiquei 3 meses. E tinha várias vezes, né, era esse rodízio, de manhã, à tarde, à noite, de manhã. Graças a Deus eu não vi mais nada, porém, pense no medo. Mas deixem aí nos comentários de vocês, pra eu não me sentir sozinha, a experiência se vocês já tiveram alguma vez, tá bom? Então olha só, não esqueçam de curtir, de compartilhar, né, de mandar para aquela pessoa que gosta de ouvir essas histórias, se você acha que pode gostar, alguém pode gostar. Me ajude, pessoal, aqui no crescimento do canal, que tá difícil, né? Não é fácil essa coisa de YouTube. Pense no negócio, às vezes dá uma vontade de desistir, às vezes dá uma vontade de chutar o pau da barraca e deixar com esse negócio de gravar vídeo, porque é muito cansativo, né? A gente tem que ter sempre um assunto. Eu gostaria muito de trazer coisinhas interessantes para vocês, nem sempre a gente tem tempo, mas é isso aí, certo? Peço a ajuda de vocês nesse sentido, compartilhando e participando, né? Interagindo comigo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Fiquem com Deus, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau. Baci a tutti.